Vocês pediram e nós trouxemos hoje para conversar com vocês o Dr. Ronaldo Laranjeira, uma grande autoridade em temas que a juventude enfrenta, né? Professor Dr. Ronaldo Laranjeira é médico psiquiatra, formou-se na Escola Paulista de Medicina, tem doutorado em psiquiatria na Universidade de Londres e uma vasta folha de serviço nesse tema no Brasil e no mundo. Muito obrigado, doutor Ronaldo, por atender o convite da Uniregistral. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer poder estar trocando ideias e dar um pouco essa experiência aí de mais de 40 anos, né, na área de uso de substâncias, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar essa experiência, e são assuntos, obviamente, sempre controvertidos, mas que é importante dar a opinião de quem está há muito tempo na área, né? Muito bom. O senhor coordenou os levantamentos nacionais sobre álcool e drogas, né? Conta um pouquinho dessa experiência e como é que está a situação hoje no Brasil, doutor Ronaldo? Eu tive assim, esse privilégio, né, de ter coordenado o primeiro levantamento nacional de uso de álcool e outras drogas, né? O que caracterizou esse estudo, que foi pela primeira vez feito uma amostra probabilística da população brasileira. Então, você divide o Brasil em núcleos populacionais e sorteia as pessoas que vão ser, sorteia as casas e dentro das casas sorteia-se as pessoas que vão ser entrevistadas. Então, você tem uma visão assim muito precisa do que está acontecendo. Diferente, por exemplo, de pesquisa eleitoral, que eles vão acabar pegando uma amostra da população, e aí por isso que às vezes as pesquisas eleitorais têm dificuldades, porque é difícil pegar uma amostra não probabilística da população brasileira, né? Então, nós fizemos isso, já estamos no terceiro levantamento nacional, né? O primeiro levantamento foi uma coisa pioneira, foi importante, e a gente mostrou o padrão de consumo de álcool da população brasileira, o padrão de consumo de drogas ilícitas, e a gente inovou também de, por exemplo, que quando você fazia as perguntas sobre drogas, você deixava a pessoa responder, né, confidencialmente, ela colocava no envelope e o entrevistador não tinha acesso àquelas informações, né? Então, foi uma série de cuidados que foram feitos para tentar ter uma ideia do que realmente ocorre, né, na população brasileira, né? São estudos populacionais, né, que quanto melhor for feito do ponto de vista de metodologia, melhor, né? Os pontos principais que a gente mostrou ali no primeiro levantamento, no segundo levantamento, é que, por exemplo, o álcool, o que eu acho importante é que metade da população brasileira não bebe, né? É importante, às vezes, falar que é um certo paradoxo, as pessoas acham que todo mundo bebe no Brasil, né? Não é verdade. 65% das mulheres e 35% dos homens não bebem. Então, acho que esse é um aspecto importante, né, pelo negativo da informação, né, porque isso, de alguma forma, desmistifica. Isso, do ponto de vista de saúde pública, esse relato é importante. E se repetiu no segundo levantamento. E eu mesmo, já há 35 anos, há 30 anos, eu falava que as taxas de abstinência da população brasileira eram 10%, né? Porque é mais ou menos isso que na Europa, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, nós temos essas altas taxas de abstinência, né? Porque tem vários motivos para falar isso. Sei lá, você tem 25% da população brasileira são evangélicos, por exemplo, que tipicamente não bebem. Aí você tem pessoas que não gostam de beber e por vários outros motivos, né? Então você chega aí a 50% da população brasileira que não bebe. Nós não temos um inverno rigoroso também, né, que faz com que outros países consumam sob o argumento de que está muito frio, então precisa tomar vinho toda noite, né? Nós não temos isso. 90 e tantos por cento do nosso consumo no Brasil é de cerveja, né? Então, assim, o problema, lógico que tem um lado positivo, que é esses 50%
de pessoas que não bebem, né? E os estudos mais recentes mostram que mesmo baixas doses de álcool tem impacto no cérebro, tem impacto no intestino, né? Tem um impacto, né? Você vê, mulher que bebe um copo de vinho ou equivalente de álcool por dia aumenta a chance de 11% de câncer de mama, né? Então, só para a gente ver que não tem um beber seguro, né? Infelizmente, né? Uhum. Mas a biologia e os dados mostram que infelizmente, por muitos anos, né, no mundo todo, se achava que se um homem adulto bebesse até 3 doses de álcool, ou um copo de vinho, um copo de chopp, ou uma dose baixa, pequena de destilado, estaria seguro e até doses menores poderia até ter um efeito positivo, né? Mas, infelizmente, isso caiu por terra e as evidências não mostram isso, né? Isso é lenda, então, é lenda. Essa história de um É copo de lenda, é vinho é lenda. lenda. Infelizmente, eu digo infelizmente porque seria melhor Claro, que você tivesse evidente. uma dose segura de álcool. Também mesmo É. a, a academia, os pesquisadores falaram por muitos e muitos anos, falaram, não, isso tem o álcool e baixas doses faz bem. Mas, não, infelizmente, né, Não seria uma corresponde forma, a. É. E, infelizmente, e ainda mais, principalmente na faixa. Uma coisa é você beber de vez em quando, 1, 2 copos, de vez em quando, mas se o uso regular de álcool, ele vai ter impacto biológico, né? E o problema quer dizer, por um lado positivo é que 50% das pessoas não bebem, mas 20% da população brasileira consomem 80% do álcool no Brasil, né? Então, é uma visão extrema, né? Tem muita gente que não bebe, mas aqueles que bebem, né? Que bebem 80% de toda a produção de álcool no Brasil, né? Então, e há pesquisa, doutor Ronaldo, para mostrar que esses 20% que bebem regularmente têm mais problemas de saúde? sim, isso É. é aqui no Brasil, nossos estudos, os dados mostram isso, em outros países também. Essa relação 20% que vai consumir metade, 80% do álcool, isso infelizmente se repete para as outras drogas, né? Porque mesmo quando você fala da maconha, né, a maconha você pode legalizar, mas vai acontecer a mesma coisa, né? Quer dizer, uma parte dos usuários da maconha vão consumir 80% da produção de maconha. E esses são as pessoas que vão ter problemas, né? Então, não tem um uso seguro também de maconha e de cocaína, muito menos, né? Mas sempre tem essa coisa, tem um grupo menor que vai consumir quase na totalidade, mas 80%. Esse 20, 80, ele é, se repete na maior parte das substâncias, né? O senhor tem muita experiência na área da dependência química, não é? Com Kratóide, Helvécia. A Cracolândia parece um problema insolúvel para a capital e isso o Brasil inteiro, repercute no Brasil inteiro, que é alguma coisa que não se conseguiu resolver. Qual que é a sua visão sobre isso, doutor Ronaldo? Então, assim, a gente permitiu aqui na cidade de São Paulo que o uso público, né, o uso em cena aberta, né, o nome técnico que a gente usa é o uso em cena aberta, se consolidasse, né? E por mais que o setor saúde tenha ofertado, o sistema social tenha ofertado serviços lá na Cracolândia, o tráfico continuou se desenvolvendo. A gente fez pesquisa lá na Cracolândia, tem mais ou menos lá, em média, 2.000 pessoas persistentemente ao longo dos anos. A gente já fez a quarta onda de pesquisa lá na Cracolândia. É em torno de 2.000, um pouco mais de pessoas na Cracolândia que flutuam ao longo do dia, né? Que gastam, em média, R$ 140 por dia com crack. E da onde vem esse dinheiro? Porque as pessoas que estão lá estão no estado de penúria,
né? Não tem dinheiro, ninguém lá tem dinheiro, mas eles conseguem esse dinheiro com a própria mendicância, com furtos, roubos, prostituição, né? Tem uma feira de produtos lá naquela região. Então, são todas atividades ilícitas e acaba impactando, né, toda a região, porque tem muita gente que mora ali naquela região da Cracolândia que mora em prédios, são pessoas, tem pessoas idosas, tem crianças, e que ficam assombradas todos os dias por aquele descontrole social da Cracolândia, né? Então, assim, como cada um tem que movimentar R$ 140 por dia para comprar crack, né? Então, acaba gerando uma série de atos ilícitos persistentemente naquela região, né? E o que acaba contribuindo aí mais ou menos de 10 milhões por mês de receita para o crime organizado ali na região. Então, qual é a empresa hoje que faz 10 milhões de receita por mês, né? E aquilo que você falou, né? A sensação é de um problema insolúvel que nós estamos há 20 anos aí, vários partidos assumiram a prefeitura de São Paulo e todo mundo falando que ia acabar com a Cracolândia, e acabou a Cracolândia acabando com os políticos, mas não os políticos com a Cracolândia, né? Então, assim, o que eu acho que falta, não tem problema insolúvel, né, do ponto de vista social, você tem problema mal gerenciado ou com gerenciamento incompleto. E, do Uhum. meu modo de ver, eu acho que talvez a decisão mais importante a ser feita, que uma cidade, no caso a cidade de São Paulo, não pode permitir o uso de drogas a céu aberto, né? Se você for ver a experiência internacional, aconteceu assim. Na Europa aconteceu assim, tinha lá um parque público que todo mundo se injetava e morria um monte de gente, né, devido a isso aí. Chegou uma hora que é aquele chamado, considerado o Parque das Agulhas, as autoridades falaram, não, aqui ninguém mais usa droga a céu aberto, e isso diminuiu o consumo, impactou o tráfico, impactou a saúde daqueles usuários que uma parte foram buscar tratamento e uma parte continuou usando em outras situações, em outros momentos, mas deixar a céu aberto as pessoas usando, isso desorganiza a cidade, cria violência, e além desses próprios usuários ficarem reféns do tráfico, né? Sim. É isso que você falou, né? Quer dizer, essas pessoas que gastam, eles ficam lá reféns, são soldados do tráfico e fazem tráfico também para o próprio consumo, né? Sim. Então, a cidade tem que, né? E não só o executivo, o prefeito, né? Tem que convencer o Ministério Público, a Defensoria, você tem que tem que ter uma liderança, né, da cidade, do estado, tem que convencer todos os atores importantes, né, para fazer um tour de force por um lado, cuidar dos usuários e, por outro, ter uma estratégia de retirada do tráfico de lá. Se não acontecer isso, né, mas não dá para né, você tolerar, né, essa tolerância ao uso público, Sim. eu acho que contamina a saúde pública, contamina a ordem da cidadania, contamina a Ah, própria democracia, né? Porque você claro. ficam regiões onde você não pode entrar. A polícia Sim. está lá, né? O lugar mais policiado da cidade de São Paulo é a Cracolândia, né? Os policiais estão lá, a GCM está lá, eles fazem um trabalho muito desgastante, né? Mas eles acabam mais ou menos cuidando para não ter explosões lá no ambiente, né? Mas não tem Administrando, um né? Ade- papel, fica ah, observando, né? Mas não tem ah, um papel de mais firme assim em relação ao tráfico. Eu acho que estamos aprendendo, estão melhorando, né? Não é que eu quero condenar o que está sendo feito, mas a gente tem que, mesmo no setor saúde, né, a gente tem que reconhecer que, tudo, por mais que a gente tenha feito, foi insuficiente ou não sim, foi bem feito, né? Então, não é crítica ao setor policial, mas sim. a gente vê que não,
Mesmo, insisto, no setor saúde, nós temos lá, temos pessoas lá, temos médico, psiquiatra, enfermeira, no Helvécia, que é um prédio do Estado de São Paulo, a pessoa pode desde lavar o pé, cortar a unha, tomar banho e até ser internada. O senhor é adepto da internação involuntária? Será que o Estado deveria internar obrigatoriamente, porque a pessoa parece que está doente, então ela não tem condições de se recusar, simplesmente não quero ser internada. Mas ela precisa, não é para o bem dela mesmo? Eu sei que é uma questão polêmica, porque até a igreja defende, não, tem que deixar, mas é entregar para a morte, não é? É polêmica, acho que aqui no Brasil, né? Assim, há 2, 3 semanas atrás eu estive em Londres, eu tive a formação, me formei lá, fiz doutorado lá e de vez em quando eu vou conhecer não, encontrar meus amigos lá. Hoje em dia, em Londres, por exemplo, 100% das internações psiquiátricas são involuntárias, né? Que os casos são tão graves que a democracia inglesa tem todos um protocolo de como fazer internações involuntárias, né? Então, não é que eu defendo, não é que a internação involuntária vai resolver o problema da Cracolândia, mas se você, como sociedade, você tem uma pessoa na rua e está completamente desorganizada, né? A misericórdia, né? A compaixão, né? Deveria fazer. Se essa pessoa não está cuidando bem de si mesma e é um risco para os outros, ela tem que ser cuidada pelo Estado. Isso não é. Se for nosso filho, se fosse nosso filho, se fosse meu filho, eu falo, se meu filho está desorganizado e risco para si mesmo, eu prefiro que ele seja internado involuntariamente do que seja vítima do tráfico ou faça alguém de vítima. Essas tentativas de dispersão têm se mostrado também muito dramáticas, porque espalha o viciado, o adicto por outras regiões, né? Então, Higienópolis já passou por isso, Perdizes, até os Jardins, né? Hoje é comum encontrar esse pessoal sem nenhuma noção, né? Que é doente, que precisaria ser internado em qualquer lugar da cidade, não é, doutor Ronaldo? Sim, eu acho que, lógico, que os usuários da Cracolândia acabam se misturando também com o aumento da população de rua, né? Então, esse é um fenômeno complexo, né? Então, eu defendo a ideia de que ninguém deveria estar morando na rua, né? Também. Os países que evoluíram nessa fase, você tem que ter uma política, assim, ó, ninguém mora na rua. Aí você tem que dar abrigo, no mínimo, para essas pessoas, né? As pessoas têm que ter um abrigo com segurança, com cuidado, e as pessoas poderem usarem esses abrigos, né? Porque a gente não vai conseguir dar moradia, no sentido de dar um apartamento para todo mundo que está na rua de São Paulo. Seria nem a cidade de São Francisco, na Califórnia, aumentou muito nos últimos anos a população de rua, né? E eles gastam, em média, $800 por mês com essa população de rua, com cada um dos usuários da população de rua. E estão injetando dinheiro, a população de rua está crescendo lá em São Francisco, né? Então, você precisa saber, né, como agir, né, ou como ter uma política consistente da diminuição da população de rua, e a população de rua é heterogênea, né? Quem precisar de tratamento tem que ser tratamento e até tratamento involuntário. Alguns precisam de assistência social, tem que receber assistência social, mas fora da rua, né? Fora da rua, vai lá para um abrigo. Na rua, eu defenderia assim que as cidades que você caminha com tranquilidade no mundo, né, são as cidades que não toleram a população de morador de rua, rua, usuário de drogas ou não, você tem que dar a assistência, tem que dar, mas não na rua, tem que E dar é um na fenômeno que rua. está
está se intensificando aqui em São Paulo, né? É notório que está crescendo essa população. Agora, doutor Ronaldo, uma coisa que foi veiculada quando surgiu o crack é de que ele mataria o usuário. Então, eu vi muita gente egoísta, que bom que usa crack e logo acaba. Parece que não, né? Eles estão resistindo. Era uma versão equivocada? Foi uma coisa leviana falar que o crack matava quando ele não mata ou não? Olha, eu acompanho até hoje o primeiro grupo de 130 usuários de crack que foram internados lá em 1994, né? Quer dizer, mais da metade deles morreu ao longo do caminho. E morre principalmente de morte violenta, né? Mas não é o crack, não é o crack, então. Era crack. Era uma população que começou a usar crack. Mas o que acontece, assim, que tem um grupo, né? Se você for na Cracolândia hoje, praticamente 40% estão lá há mais de 5 anos, né? E você tem aí uns 30% que estão de 5 a 1 ano, e você tem uma população de 1 ano que está há menos de 1 ano, né? Então, você tem um turnover, né? Você tem tem pessoas que saem, morrem, mas chega mais. Então, você fala, essas pessoas não desaparecem, né? Porque aí algumas cronificam e ficam lá num estado lamentável, né? Porque elas às vezes não morrem, mas ficam com dano cerebral, né? Alguns que a gente consegue tirar, esses que passaram 5 anos, 10 anos, eles estão muito prejudicados, né? Não conseguem, às vezes, nem assinar o nome, literalmente, eles estão prejudicados que essas pessoas estão, né? Então, é lógico que a mortalidade de algumas, dependendo da situação, porque às vezes a própria, na Cracolândia tem menos violência ali, né, na Cracolândia do que na periferia da Cracolândia. À medida que a pessoa vai saindo da Cracolândia, ela tem menos proteção policial, ela se expõe a um tráfico até mais violento do que na própria Cracolândia, né? Então, assim, não faz bem para a saúde o seu usuário de crack, né? É que as pessoas acabam cronificando, muitas delas acabam cronificando no uso de crack, né? Quando eu comecei a estudar esse assunto aí há 20 e tantos anos atrás, eu achava que a cronificação, né, do usuário de crack não existiria, né? Mas hoje está lá, né? Tá lá os pacientes com mais de 5 anos de Cracolândia, e tem pessoas que, às vezes, mesmo as que estão em casa, que estão usando crack há mais de 5, 10 anos, mas pode não morrer, mas tem um prejuízo mental significativo. As pessoas não conseguem trabalhar, às vezes ficam em situações, por exemplo, eu vi um paciente que a família foi fazendo tantas coisas ao longo dos anos, e a pessoa persistente no uso de crack, que a pessoa roubava botijão de gás da família, roubava um saco de arroz. Chegou uma hora que a família não aguenta mais, aí o cara ficou lá num quartinho no fim da casa lá, e, né, mais ou menos isolado. Fica lá, mas a família, né, chega uma hora que fica extenuada, né? Ou de internar várias vezes, ou de sofrer toda sorte de abusos, né, do próprio usuário, né? É uma coisa muito estranha, né? O próprio filho virar o seu inimigo, né? Inimigo no sentido assim, o próprio filho te rouba, te maltrata, ações de violência contra os pais. Então, a convivência com o usuário fica muito difícil. Então, por isso que muitas vezes acabam indo parar lá na Cracolândia, porque esgotou, né? a, 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 a paciência, as habilidades que a família possa ter em lidar com essa pessoa. A gente tem que saber que não é que a família a família não facilmente existe, não é verdade isso. Sim. Se você for perguntar, vai ver quantos anos essas famílias viveram como essa situação do usuário de crack é todo dia, né, alguma forma de violência com a família, né? Então, É um as flagelo, né? mães são as últimas a desistirem, Sim. né? Mas chega uma hora que até as próprias mães, né, É. não aguentam, né? Ninguém aguenta, né?
Doutor Ronaldo, como é que as pessoas começam a usar droga? Nós temos falhado na prevenção ou só chamado a atenção para uma coisa que é aparentemente uma fuga? Será que entra um componente aí, falta de perspectiva, falta de educação de qualidade, falta de religião, falta de família, ou é tudo isso junto? Qual é o seu diagnóstico? Olha, primeiro assim, nós não temos, né, programas de prevenção no Brasil, né? Não temos. Nós temos algumas ações isoladas, mas não temos, né, uma política de prevenção de jeito nenhum, né? Então, eu acho que as nossas crianças, os nossos jovens, são muito desprotegidos, né? Eu sou absolutamente convencido disso aqui no Brasil, tanto que o nível escolar, né, o nível acadêmico que a gente apresenta para os nossas crianças é terrível, né? Ontem mesmo estava lendo um artigo de um grupo brasileiro que estudou o impacto da pandemia no nível de escolarização das crianças brasileiras. Um artigo que saiu até na revista Nature, né, que é uma revista muito Respeitável. importante em medicina, né? E mostrou aquilo que a gente já sabia, que a pandemia teve um impacto maior nas crianças mais pobres, que não tinham experiência com o ensino online, né? Mas e causou já um prejuízo de aprendizado fenomenal, né? Nessas crianças, né? Então, aquelas que eram mais vulneráveis, né? A pandemia fez com que ficassem mais vulneráveis ainda, porque perder 2 anos de escolarização, né? E não foi feito nada assim muito vigoroso. A gente sabia disso. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás eu chamei a atenção das autoridades aqui no estado de São Paulo. Falei, nós precisamos fazer um programa de reforço online para essas crianças, porque elas vão ficar muito prejudicadas. E a burocracia do Estado, ela não responde, né? Se já foi difícil dar vacina, né? Precisou de um esforço para dar vacina, né? Mas, por exemplo, não conseguirmos fazer isso, né? Que estava na cara que ia acontecer. Sim. Teve um impacto emocional nas crianças, um impacto acadêmico e um impacto porque você vai na escola porque você melhora a sua interação social com os outros amigos, com os outros pares, com os professores. A escola não é só aprender uma matéria, Sim. aprende-se muita coisa na escola, né? E isso nós deixamos 2 anos nossas crianças Privadas basicamente disso. desassistidas, né? É. Então, assim, estou falando tudo isso porque, em relação, se já fazemos isso no ensino formal, né, na prevenção de comportamentos gerais, né, a droga é um dos comportamentos a ser evitado, sem dúvida, né? Mas quanto à sexualidade, ou a educação, que é um nome que está muito chama de educação socioemocional, né? Sim. É pomposo, mas ele significa isso, como a criança possa estar lidando com os conflitos inerentes da Sim. adolescência. A escola pode fazer isso e deve fazer isso, como né, poder lidar com a sexualidade, com a violência, com os pais imperfeitos, né, os amigos imperfeitos. É todo um trajeto da adolescência que é um trajeto de vulnerabilidade. Isso a gente não tem, não faz, e nossas crianças ficam sujeitas a vários tipos de influência, e isso que nós não temos esses programas de prevenção. Então, nós estamos ligados à própria sorte, estamos lançados à própria sorte. Por isso que eu sou um absoluto contrário à ideia de legalização de drogas, né? Porque nós já não temos prevenção, não temos estrutura social de proteção para as nossas crianças. E você vai legalizar e aumentar a oferta de drogas na sociedade. No Brasil, com toda essa desassistência, é muito triste. Eu sou absolutamente contrário à legalização, né? Mas coincidentemente, na semana passada, eu coloquei no meu Instagram
que é Ronaldo Laranjeira, né, doutor Ronaldo Laranjeira, uma experiência, a melhor experiência de prevenção que a gente tem está sendo feita na Islândia, né, lá no país nórdico, que é um país de 200 mil habitantes, e eles, há uns 20 anos atrás, eles começaram um programa de prevenção que começa na escola, faz parceria com os pais, né, oferece esporte e vida cultural para os adolescentes. Cada um tem que fazer pelo menos 2 atividades extracurriculares, tem um forte componente de educação socioambiental, socioemocional, né? Mas os pais interagindo com a escola, com o setor policial, com o serviço de assistente social, né? Crianças menores que 16, maiores que 16 anos não podem estar na rua depois das 22 horas. Você tem um conjunto de regramento cultural, né? E que o programa de prevenção está dentro, em sintonia com a cultura do que é melhor, né? Que os pais também levam para casa, se estimula os pais a jantarem pelo menos uma vez por dia, ou ter uma refeição pelo menos uma vez por dia com os seus filhos, porque a alimentação você só come com os amigos, né? Você não come com inimigo, né? E é importante, né? Você soube da geração que a refeição familiar era muito importante, e é muito importante, porque é um lugar, um momento em que você conversa, você fala da comida, fala o que fez o dia, você tem a melhor terapia é você fazer parte de uma família que comunga, né, a vida, assim, as refeições juntos. Se você tiver isso na sua família, né, você já tem aí uma prevenção, dose de prevenção. Né? Se junto a isso você tiver um monitoramento com o seu filho, você passar valores religiosos, valores independentes da religião, mas valores de vida, né? Você já faz uma prevenção muito grande, né? Que é isso que esse programa da Islândia fez, operacionalizou, e se você vê os números, é impressionante a queda de consumo de álcool, de maconha, de cigarro, é uma coisa assim muito significativa, e é por isso que as pesquisas consideram esse como o melhor programa de prevenção. É lógico que uma coisa é a Islândia, lá com 200 e poucos mil habitantes, outra coisa é que o Brasil com 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas. Eu não acredito que a gente vai conseguir, não, o que nós vamos ver acontecer aqui no Brasil, Lá na Islândia, eles consideram isso foi uma revolução da adolescência, né? De você dar o que os adolescentes necessitam, né? Nós não vamos ver isso no Brasil, mas eu acredito que algumas cidades com uma maior ousadia e maior organização, né, possa fazer isso com a liderança de um prefeito, que possa fazer uma coalizão da cidade e fazer, né, que não, né, controle, porque mesmo a cidade do interior de São Paulo, né, nós que somos aqui de São Paulo, né, a gente vê o crime nas cidades pequenas, que a gente ia andar nas pracinhas da cidade do interior, que era uma delícia de fazer isso, né? Hoje em dia você não consegue fazer isso, porque o tráfico está em todo lugar, né? Mas isso, do meu modo de ver, falta organização comunitária para poder isolar e se livrar do tráfico e permitir que as cidades e os adolescentes, os jovens, possam funcionar com organização dentro das cidades, né? Doutor Ronaldo, exatamente porque nós não combatemos as causas, nós também erramos no combate aos efeitos, né? A prisão indiscriminada daquele jovem que começou a usar droga e, para sustentar o vício, ele faz um tráfico eventual, está tornando o país o terceiro maior encarcerador do planeta, e sem nenhuma consequência naquilo que nós prometemos, que é a reinserção do preso. Quem está fazendo o acolhimento do encarcerado é a organização criminosa. Essa sim vai recrutando
pessoas inteligentes, porque aquele jovem que se submete a meio salário mínimo, a ser aprendiz, tendo um chefe muito exigente e só obrigações, nenhum amparo, nenhum acolhimento, ele vê que no tráfico ele é bem tratado. E dentro da prisão, o tráfico se encarrega da família dele, faz aquilo que o Estado não faz. Então, não acho que nós estamos errando nessa visão do problema do pequeno traficante? Eu não tenho dúvida que uma das principais questões de saúde social no Brasil foi a expansão e a melhor organização do crime organizado, né? Crime organizado, quer dizer, o exemplo aqui da Cracolândia é uma pequena célula do crime organizado, mas para isso o crime organizado está em todas as cidades, né? Está entrando no sistema político, nas câmaras municipais, né? Alguns prefeitos já foram presos pelo envolvimento no crime organizado. O próprio crime organizado está entrando em alguns contratos públicos, né? Quer seja no transporte, até mesmo na saúde. A gente vê a influência do crime organizado. Na educação, né? Doutor. Na educação, né? Nós temos né, 30 e poucos creches aqui na SPDM, que é a nossa filantropia aqui da Escola Paulista de Medicina, e a gente vê que quando você vai nas periferias, a gente tem que lidar com o crime organizado, né? Então, assim, o crime organizado ficou mais organizado, né? E nós, como na sociedade, como eu tinha falado antes, os nossos jovens eles ficaram desassistidos. A pandemia foi uma intensificação dessa desassistência, né? E na falta do Estado, né? Por isso que eu dei o exemplo lá da Islândia. Lá tem uma presença do Estado na organização da sociedade. Aqui nós temos uma ausência do Estado em muitas situações, e aí, obviamente, o encarceramento não é uma solução, né? Esses países que têm baixo encarceramento, né? Nos países nórdicos tem baixo encarceramento, né? Porque acaba lançando mão de outros recursos de identificação e de ajuda no processo dos jovens, de uma maneira. Os jovens é que acabam sendo um período da vida mais propenso ao crime, né? E se você não tiver uma política muito forte para os jovens, né? Quer seja de ensino, quer seja de dar alternativas de esporte, lazer, de cultura, que é o que a gente quer dar para os nossos filhos, né? A gente quer que nossos filhos vão na escola, que façam natação, que joguem futebol, que joguem isso, que façam toque um instrumento, né? Fale em inglês. Fale inglês. A gente, né, como da classe média aqui, essa é a nossa lógica, né? Mas isso é válido para a classe média, é válido para todo mundo, né? Quer dizer, num mundo tão competitivo como o nosso e com tanta modificação, se as crianças não tiverem, por exemplo, uma parte assim de uma leitura sobre a internet, né, de como manusear todo o mundo online, né? Essa pessoa está excluída socialmente, excluída no mercado de trabalho, está excluída, né? É uma exclusão que aparece, né? Então, aí, obviamente, o encarceramento não vai ser solução para nada, né? Vai ser, lógico que o encarceramento vai continuar sendo necessário para excluir aquela pessoas mais violentas, né? E você tem que mais fazer essa distinção. Quem são os violentos que precisam ser encarcerados e quais são aquelas pessoas que possam ter né, uma vida com outra, dando oportunidades para ela e dando estrutura, né? Isso no Brasil eu sinto que a gente não tem muito esse debate sério em relação ao que fazer com os nossos crianças e jovens, né? Doutor Ronaldo, uma coisa que eu percebi na pandemia, que tive que ficar recluso, então eu fiquei muito viciado em stream, né? Netflix, Amazon, sei lá.
Eu vejo os filmes com uma frequência, uma insistência em mostrar que o uso de maconha não é uma coisa normal, como se fosse um passatempo, como se fosse alguma coisa assim a ser tolerada. Vejo idosos, de repente ali começam a fumar maconha, um baseado, junto com pessoas mais jovens, ou então essa propaganda, será que ela é financiada? Como é que se explica isso? Porque não é um filme só, são muitos filmes que passam isso como se fosse alguma coisa normal. Eu sou de uma geração em que se dizia, olha, maconha é a porta de entrada para outras drogas e mata, e você fica completamente fora de si. Então, será que eles estão fazendo uma contrapropaganda? Não é perigoso isso? Não, eu acho que está acontecendo com a maconha o que aconteceu nos anos 50, nos anos 60 com o cigarro, né? Se você for ver, houve toda uma normalização do uso do cigarro e Hollywood foi cúmplice dos interesses da indústria do cigarro. Se for ver, não tem filme da década de 50, 60 que não tem os principais atores fumando o tempo todo no enredo, né? A mesma coisa está acontecendo com a maconha, no meu modo de ver, né? Então, os interesses... Já existe, né, uma indústria da maconha nos Estados Unidos, no Canadá. A maior indústria e produtora de derivados de maconha é canadense, né? E o mercado não é só de mercado fumado, de um baseado, né? Você tem esse mercado, que baseados mais poderosos, até o uso de cigarro eletrônico de maconha, e você tem também os comestíveis de maconha, né? Eu fiz até um vídeo que deve sair também no meu Instagram nos próximos dias, exatamente sobre isso, né? 40% do consumo de maconha nos Estados Unidos e Canadá hoje em dia é feito na base de comestíveis, que é chocolate de maconha. Como eu mencionei, 2, 3 semanas atrás eu estava em Londres e tinha lá uma barraquinha naqueles mercados que tem nas grandes cidades, estava dando de graça bala com CBD, né, que é um princípio ativo da maconha. Estava dando de graça, Para né? viciar, né? Para viciar. É que nem dar cigarro de graça, né, ou dar amostra grátis de cigarro, né? Então, essa indústria, são várias indústrias, né, de vários produtos, né? A própria indústria do cigarro já está pronta para entrar nesse mercado de uso de maconha, né? Então, à medida que nos Estados Unidos e no Canadá o número de usuários de maconha está chegando num patamar, né, mais ou menos 25 a 30% dos jovens nos Estados Unidos estão consumindo maconha regularmente, né? Pela primeira vez aí nesses próximos anos, nos próximos meses, né, últimos meses, o número de pessoas que já experimentaram maconha nos Estados Unidos ultrapassou 50%, Puxa vida. né? Então, mais da metade da população americana já experimentou. Não quer dizer que sejam usuários regulares, mas Sim. já experimentou. Então, isso está transformando, né, a visão da maconha nos Estados Unidos. Mas aqui, ainda nós estamos numa situação em que o número de usuários de maconha é mais ou menos 5 a 10%. É isso que os estudos nacionais mostram. É muita gente, mas é diferente de estar com 25 a 30%, né? Então, nós temos, por isso que no Brasil nós temos a responsabilidade social de tentar segurar, né, a Sim. onda de legalização que vem forte. A mídia é favorável, Sim. né? O Hollywood é favorável, é todo um esforço de normalização do que não, no meu modo de ver, não é normal, né? Porque Sim. as pessoas acham que a maconha é a mesma maconha que a gente se consumia lá na década de 60, no Woodstock. Ali era uma maconha fraquinha, de nem 1% de THC, que é o princípio ativo da maconha. Hoje em dia, a média das maconhas, dos pacientes que vêm no meu consultório, por exemplo, classe média, aqui na cidade de São Paulo, tem uma concentração de maconha, de THC de 18, 20%. Você pega o skunk, né, tem 18% de princípio ativo. É uma outra droga, né?
Se você pega o cigarro eletrônico de maconha, ele chega a 80% de concentração de THC. É um outro produto, né? É outra substância, né? Então, por isso que eu acho meio quase que ofensivo, do ponto de vista de saúde pública, você defender a legalização de uma droga que está se transformando, né? Uma coisa que ele achar que é meio ingênuo até achar, vamos legalizar uma maconhinha, que tem demais, eu quero usar um cigarro, meio cigarro de maconha de vez em quando. Não é isso que nós estamos mais falando, isso aí já passou, né? Porque se usa essa maconha mais poderosa, as pessoas estão plantando aqui no Brasil cepas de maconhas muito mais poderosas, e a realidade do cigarro eletrônico de maconha já existe, né? Qualquer adolescente com um pouquinho de dinheiro aí e articulação compra cigarro eletrônico de maconha. Isso vai transformar, né, o uso da maconha. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos e Canadá. Inevitavelmente vai acontecer aqui, né, porque é um mercado dinâmico, inovador, e que a nossa capacidade de Estado, de paz, é limitada, porque nós ficamos num debate ideológico enorme sem consistência nas nossas políticas públicas e de controles do crime organizado, né? Então, nós ficaremos meio reféns dessa situação, né? Doutor Ronaldo, na sua experiência como psiquiatra, existe possibilidade real de reinserção, de cura, de fazer com que o usuário se convença de que não é bom para ele continuar a usar droga? Não, eu acredito, né, e vejo isso acontecer todos os dias, né? É lógico que o importante é a gente tentar fazer a prevenção, não deixar acontecer, que você tenha uma ação mais rápida, né? Não esperar a pessoa se transformar, um dependente químico Crime. estilo Cracolândia, ou ficar com anos e anos de uso de drogas, que aí, obviamente, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Como todo comportamento que fica crônico, né? O tratamento sempre vai ser mais complexo, mas nós temos hoje em dia técnicas, né, de avaliação, né, técnicas de medicações, técnicas de tratamento psicológico, que, quando combinadas, né, e mais uma vez, né, em sintonia com a família ela vai ter que ser parte do tratamento, senão a coisa vai ficar muito mais difícil, né? Então, mas quando você faz essa combinação, né, dá certo, né? Não é fácil, não é, né? Às vezes os recursos são limitados, né? Quer seja no ambiente público, quer seja no ambiente privado, né? Custa muito caro para uma família ter um dependente químico no seu seio, né? Sim. Então, por isso que vale a pena identificar o problema o mais rapidamente possível, porque se você deixa cronificar, o custo humano, né, e o custo Sim, de porque perda não de é. oportunidades do seu Sim, filho, né? Porque se o cara, normalmente o usuário de drogas, ele não vai conseguir estudar, não vai conseguir sim, trabalhar, ele vai virar um tipo de parasita da sociedade não, uma parasita mais da família. não, E a gente vê as histórias de desespero mesmo da família de ver o seu filho afundar num mar sem direção, né? Acho que uma das sem coisas mais tristes que eu vejo no meu dia a dia é ver que a família fala: olha, meu filho, que era, né, era um garoto maravilhoso, e está aí agora virando um monstro um zumbi, né? um Sem zumbi uma que coisa. não faz nada. Então, a gente tem que colocar, né? Eu sempre dou esse dado: para cada usuário de drogas, você tem 4 pessoas afetadas, né? Sim, Isso que os estudos internacionais mostram, estudos brasileiros também mostram, né? Para cada pessoa que usa droga lá numa casa, ele vai estar afetando, sei lá, pelo menos o pai, a mãe, às vezes se tem esposa, e também tem um número significativo que tem filhos, né? sim, sim, Isso muito acontecer, usuários de drogas que acabam negligenciando ainda mais os seus sim, filhos, né? verdade. E que, às vezes, os filhos ficam sendo responsabilidade dos avós, né? Sim,
que com todo o peso, né, que os avós não deveriam servir para cuidar dos netos nesse nível, Claro, né, pela claro. ausência ou a É, negligência do pai ou da mãe, né? O peso não é só econômico, é um peso da aflição, do sofrimento, da frustração, né? Porque às vezes os pais se sentem responsáveis. Em que eu falhei para ter um filho drogado, viciado, né? E às vezes os pais sempre vêm com essa culpa, né? Aquela coisa, quando tem uma coisa de bom nossos filhos, a gente acha que fomos nós, né? Quando tem coisa ruim, mas às vezes não não é há, necessariamente a família, são vários fatores, né? sim, Que acabam levando a pessoa para a dependência química e há muito do processo de decisão dos jovens de não ver e não perceber a consequência do consumo, né? sim, Então, é uma combinação muito nefasta, né? Você vê sim. todos esses fatores se juntando. Então, as famílias, muitas vezes, apesar do cuidado da família, o filho ou a Claro. filha vai se degradando assim pelo uso de substância. Isso é triste de ver e realmente o sistema de tratamento tem que buscar uma solução, mas sempre uma solução trabalhosa e custosa para a sociedade e para a família, né? Sim. Doutor Ronaldo, eu gostaria de agradecer demais essa conversa tão esclarecedora, tão elucidativa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Aqueles que nos assistem, em sua grande maioria, são jovens, né? São jovens que podem ter irmãos, primos, amigos que estão enveredando nesse caminho que para muitos é sem volta, né? O que o senhor diria para eles? Eu acho assim, minha mensagem, né, é uma mensagem que eu dou talvez para os meus próprios filhos, né, tenho 3 filhos, né, e o que eu desejaria para os meus filhos é que eles tivessem uma vida produtiva, com valores fortes, né, valores humanos, valores religiosos, valores de compromisso com um futuro maior, né? E isso é incompatível, no meu modo de ver, com o uso de substâncias. E acho que a gente não pode se enganar, né, que a experimentação tudo bem, que a experimentação não é tudo bem. Ninguém sabe que quem começa a experimentar e se vai se transformar num usuário regular. Ninguém sabe. Nós não temos é, pesquisa, não temos parâmetros de poder falar, não, esse vai experimentar e vai parar. Isso é tudo, ao longo de 40 anos de clínica psiquiátrica, né, eu sou convencido que a experimentação já liga uma luz vermelha piscando os nossos filhos, assim como ligaria se eu soubesse dos meus filhos. Eu recomendo que as pessoas fiquem atentas e não aceitem a experimentação como uma coisa do dia a dia, todo mundo faz. Não é verdade que todo Sim, mundo faz, e o custo, né, real da pessoa que está experimentando, isso a gente já tem experiência e já tem evidência de que a experimentação é um caminho que vai dificultar a formação escolar, a formação profissional, e ela vai estar escolhendo, mesmo que seja uma escolha lenta, né? Mas vai estar escolhendo uma vida mais limitada e que vai depender, né, financeiramente de muita gente, o que, para mim, é a perda de uma vida que não precisa ser. Então, esse é o alerta, né? E, ao mesmo tempo, de a gente estar atento, né, para os próximos, né? Nós temos que cuidar dos nossos próximos, das nossas famílias, dos nossos amigos, né? É uma responsabilidade que nós temos que ter porque se deixar a coisa progredir, o sim, Estado vai ser muito ineficiente, sim. né? A gente não pode esperar que o Estado vai desfazer lá na frente o que nós, como sociedade, não estamos conseguindo alertar e tendo a visão crítica do como a substância, o uso de substância muda o cérebro das pessoas. Doutor Ronaldo Laranjeira, muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Tenho certeza de que todos gostaram muito e eu espero
poder conversar com o senhor outras vezes, porque sempre é muito bom ouvi-lo e é uma satisfação para um brasileiro que se preocupa com o futuro do Brasil, não é? Eu já sou avô, tenho 8 netos. É muito bom ver que há brasileiros como o senhor que estão aí fazendo um trabalho admirável, notável, extraordinário. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e dou um abraço a todos da faculdade, aí, dessa rede aí que a gente admira e precisa. Muito obrigado. Um abraço.